Deixa eu trazer um outro destaque, porque aliados de Jair Bolsonaro avaliam enviar ao Congresso um projeto de anistia que possa extinguir a condenação dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. O próprio ex-presidente, segundo informações de interlocutores, estaria considerando abrir mão de reverter, neste momento, sua inelegibilidade para conseguir apoio, principalmente do Centrão, a esse texto. A proposta preparada inicialmente e defendida pela direita é mais abrangente até o momento e incluía anistia eleitoral e a todos os acusados desde a criação do inquérito das alegadas fake news em 2019. Esses pontos, no entanto, são tratados como gordura para ter margem para negociar com o Congresso. Os aliados mais próximos de Jair Bolsonaro dizem que ele está ciente das dificuldades que o texto enfrenta na casa e quer focar o perdão de pena, algo que poderia livrá-lo, de alguma maneira, dessa condenação. Começar essa com o Cristiano Beraldo, que trata um pouco daquilo que a gente chegou a apontar em outros programas, né? Um texto que abrangesse um número maior de pessoas, pautas, crimes, enfim. De alguma maneira, isso dificulta a tramitação e a negociação com as lideranças partidárias. Um texto mais enxuto talvez facilite e seja mais objetivo, né? Aquilo que o Dávila falou nas conversas que ele teve com alguns parlamentares. Jair Bolsonaro estaria ciente, inclusive, de que o projeto, ou o novo projeto, ou o projeto a ser redigido, não iria contemplar a reversão da sua inelegibilidade. Mas no fundo, né, Beraldo, todos sabiam que essa é uma questão sensível para colocar dentro do projeto, né? Zé Caneto, mas eu confesso, eu sou ignorante, eu sou um palpiteiro, a gente fica aqui ouvindo, né, essas notícias, fala com um, fala com o outro, e chega à conclusão que a gente não entende nada, porque, para mim, era bastante mais simples o problema. Você teve, no dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas que foi à Praça dos Três Poderes e cometeu ali uma série de atos absurdos que, no contexto da invasão dos prédios, da sede dos poderes, a partir dessa invasão, depredaram patrimônio, quebraram vidros, cadeiras, móveis, etc., e depredaram patrimônio histórico, aquela cena emblemática de um relógio centenário, que é um bem do povo, do Brasil, não é nem do povo brasileiro, mas do país, do nosso país, e aquilo foi destruído por um marginal que estava ali a fim de quebrar tudo. Agora, transformaram isso em algo diferente. Não questionaram como essas pessoas entraram, mesmo estando desarmadas. Não questionaram por que não tinha um efetivo ali da própria Presidência da República e do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal para impedir essas pessoas de entrarem. Porque eu tenho certeza, começou a confusão, dá meia dúzia de tiro para cima ali, já ia, as senhorinhas ali já iam embora. A Débora não ia subir naquela estátua ouvindo o tiro cantar, porque ninguém que eu saiba, pouca gente ali tem relação com esse submundo marginal, que, aliás, no Rio de Janeiro, infelizmente, o Mota acaba vendo isso. Quer dizer, pergunta para o Mota se ele sai de casa quando ele está ouvindo tiro, comendo na favela. Não sai, porque as pessoas não são doidas. Então, o que acontece? Se você consegue estabelecer que a anistia vale para esses manifestantes do 8 de janeiro e você descaracteriza o que aconteceu no 8 de janeiro como um atentado à democracia, você corta o cordão umbilical que conecta 8 de janeiro com a trama golpista que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, ainda sob a gestão Bolsonaro. E aí você consegue estabelecer, não houve consequência daquele monte de conversa fiada que tiveram ali dentro, discutindo coisas completamente inadequadas, sobretudo para um presidente da República, não houve consequência. Se não houve consequência, ficou no campo da confabulação, que no Brasil, dito inclusive pelo próprio Valdemar da Costa Neto, é imoral, mas não é ilegal. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. E aí você conseguiria resolver
essa questão do que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, da trama golpista. A ineligibilidade, Caniato, ela vem sendo discutida, na minha opinião, de novo, o ignorante que fica aqui acreditando nas coisas que houve, vindo de Brasília. Não tem nada a ver com isso. A ineligibilidade de Jair Bolsonaro não se dá por causa disso. Ela se dá por um evento anterior. A reunião com os embaixadores, que foi tratado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, querem fazer essas confusões e aí, ao invés de ser uma estratégia, vamos inflar isso aqui para negociar e aprovar um texto mínimo possível, que foi o que falamos no início do programa, Caniato, torna uma confusão que me parece avançar no campo da falta de lógica. Então, se não for uma discussão objetiva, clara, direta, razoável, que qualquer um entenda, eu acho que vai ficar muito difícil avançar, porque a justificativa do não avanço é muito conveniente àqueles que são contra. Inclusive para o próprio presidente da Câmara e presidente do Senado não colocarem as matérias para andar. E aí ficamos todos nós aqui achando que entendemos alguma coisa e, no fundo, chegando à conclusão que a gente não entende nada do que está acontecendo ali nos bastidores. Pois é, mas confusão para vocês que analisam, mas também para os parlamentares, né, Dávila? E a gente volta àquela questão que você trouxe também. Fica até difícil negociar com os parlamentares quando não se tem exatamente qual é o texto que está valendo, né? Porque um grupo aqui entende que tem que ser o texto mais amplo, daí o outro grupo diz, não, esse não vai dar certo, a gente precisa focar só nos manifestantes, enfim. As muitas versões. É preciso também falar a mesma língua, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Se você não tem uma versão final do projeto para as pessoas avaliarem e poderem ter uma estratégia política para colocar em votação, fica muito difícil. Vamos votar um projeto de anistia. Bom, cadê o projeto? Me dá aqui. Me dá a redação do projeto. Não, nós vamos construir ao longo do caminho, mas isso não existe. Isso não tem como mobilizar as pessoas em torno disso. Então, hoje, falta articulação, falta entendimento em torno da pauta, que tipo de anistia nós queremos, e falta uma estratégia política para colocar isso em votação. Enquanto isso não acontece, outras pautas estão sendo votadas de uma forma absurda e que passa debaixo do radar porque está todo mundo focado nessa história da anistia. Agora, a oposição não tem texto, não tem estratégia e não tem como mobilizar as pessoas em torno para saber qual é o tamanho do problema, do risco político de votar um projeto, que as pessoas querem saber isso, quem tem hoje o poder do voto. Então, é preciso, sabe, pedir tempo, quando o técnico pede tempo no jogo de vôlei ou basquete, chama o time, vamos organizar aqui a nossa atuação em torno de um texto, de uma medida que tenha começo, meio e fim, que nós vamos nos articular e nos entender qual é a matéria que nós estamos falando. Porque anistia não pode ser um nome genérico capaz de mobilizar o parlamento e voto no Congresso. Mota, tem o comentário, o Ricardo, que escreveu há pouco, ele fez um complemento aqui e tem a ver com o que o Beraldo disse há pouco, mas é também uma reflexão sobre aquela sua defesa, ou aquele seu comentário. Ele disse o seguinte, a anulação, neste momento, não prosperaria, porque desmontaria a tese da PGR de tentativa de golpe, que acabou embasando os votos dos ministros que condenaram Jair Bolsonaro. Ainda que fosse somente para os manifestantes do dia 8, anular os processos também iria interferir diretamente na condenação de Jair Bolsonaro, né? Porque não teria a tal da tentativa mediante ameaça ou força, violência e por aí vai, Mota. Isso me lembra uma frase de Marx, Caniato. Mas não é do Karl Marx, não, é do Groucho Marx, aquele comediante. Ele tinha uma piada em que ele dizia uma frase assim, você prefere acreditar em quê? Em mim ou nos seus próprios olhos? É isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher a realidade ou nós vamos nos apegar em versões, em narrativas? O ministro Luiz Fux, no seu voto, foi absolutamente claro. Ele disse, olha, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, exige violência ou grave ameaça. Ponto. Acabou.
claríssimo como é que se pode discutir isso, mas é discutido. Então, hoje em dia, no Brasil, há escolas jurídicas para defender qualquer tipo de tese, por mais louca que ela possa imaginar. Daqui a pouco aparece uma escola jurídica que diz o seguinte: olha, o que está escrito na Constituição é irrelevante. O que vale é o sentimento do momento. Vocês podem achar isso ridículo, mas há momentos em que a gente tem a impressão que é essa a escola jurídica predominante no Brasil, não só em relação à Constituição, também às leis em geral. Então, qual é a escolha que nós vamos fazer? Eu quero lembrar aqui que, na teoria, em uma democracia republicana, o poder é exercido pelo povo, através dos seus representantes eleitos. Tudo começa daí. Mesmo elementos do Estado que não são eleitos, que têm muito poder, mas nunca receberam nenhum voto, esses elementos são colocados lá por representantes do povo. São os representantes eleitos do povo que indicam fulano para determinada posição ou cicrano para aquela outra posição. Então, o poder que o povo tem e exerce através dos seus representantes inclui o poder de fazer, mudar ou até revogar leis. Não existe lei sagrada, qualquer lei pode ser mudada. O poder do povo inclui também o poder de mudar a Constituição, de fazer emendas à Constituição ou até de fazer uma nova Constituição. Ninguém pode dizer: povo, essa Constituição que está aqui é definitiva. O Brasil, que já teve, essa é a 7ª, o Brasil já teve 7 constituições, mas não vai ter mais nenhuma daqui por diante, porque nós, os iluminados, decidimos. Não vale isso numa democracia republicana. Então, vou pegar o que o Beraldo disse. Se a condenação criminal de Jair Bolsonaro já é difícil de explicar, mais uma vez, vejam os pontos levantados pelo ministro Luiz Fux no seu voto. Ele diz: a conduta não se encaixa na lei. A conduta tem que se encaixar na lei como uma luva se encaixa na mão para que você condene alguém. Então, se a condenação criminal de Jair Bolsonaro já é difícil de explicar e para muitas pessoas de aceitar, imagine então a inelegibilidade. Porque Jair Bolsonaro não está inelegível porque se envolveu em um escândalo gigante de corrupção. Jair Bolsonaro não está inelegível porque juntou uma meia dúzia de apoiadores, comprou fuzis, foi a Cuba fazer treinamento de guerrilha, voltou, foi lá para o meio da Amazônia e começou a atirar no exército brasileiro. Não, nada disso. Jair Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. É isso. E aí eu quero lembrar eu não sei se é uma regra no direito, mas é uma expressão que eu já ouvi de muitos juristas quando eles analisam casos. Quem pode o mais, pode o menos. Então, se o Congresso Nacional tem o poder, através de uma medida, de um projeto de lei, de anistiar, é lógico que o poder do Congresso também é o poder de reverter uma inelegibilidade declarada por causa de uma reunião. No meu entender, para isso, basta vontade e coragem. Pois é, vontade e coragem, mas o cenário não parece propício, né, Cristiano Beraldo? Eu vejo que vocês, de tempos em tempos, questionam os motivos que embasaram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Mas a notícia indica que Jair Bolsonaro estaria disposto a abrir mão dessa parte no texto, ou seja, reverter a sua inelegibilidade e aí dar sinal verde para que a oposição avance com um projeto que mire somente a anistia penal. E aí muitos fazem leitura sobre o centrão nessa história. E até eu chamo a atenção para essa manchete principal que a produção selecionou. O centrão talvez esteja rifando Jair Bolsonaro, talvez queira justamente Jair Bolsonaro fora das eleições,
Porque Jair Bolsonaro fora das eleições, ele abre um caminho para que outras figuras apareçam, ligadas à sua família ou não, né, Beral? Mas é óbvio que o Centrão quer Jair Bolsonaro fora das eleições. Até o próprio PL tem mais a ganhar com Bolsonaro fora do que dentro. Porque o que importa para os partidos políticos é eleger deputado federal. É a única coisa que importa, porque isso é que determina o quanto esses partidos políticos vão receber, tanto de fundo partidário quanto de fundo eleitoral. Se nós olharmos para os partidos, PSD, União Brasil, Progressistas, PMDB e tantos outros, se lermos o que os seus estatutos estão estabelecendo, nós vamos ver que não tem absolutamente... Primeiro, não tem conexão com as decisões tomadas e com o que está determinado no estatuto, que é tudo parte de uma conveniência política. Segundo, não há diferença nenhuma entre os partidos, porque eles não existem para defender um aspecto ideológico, um modelo de Brasil. Eles existem simplesmente para buscar se fortalecerem cada vez mais e, com isso, ter acesso a cada vez mais dinheiro. Poder significa dinheiro no Brasil. Então, Jair Bolsonaro, pelo fato dele ter uma aura de independência conquistada a partir da eleição de 2018, em que ele foi visto como alguém que ia romper com as estruturas de poder, né? Lembramos sempre daquela cena do general Heleno cantando: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Então, isso tudo colocou Jair Bolsonaro como este cara que vai vencer o sistema, e com isso ele conseguiu um número de apoiadores muito grande. A partir dessa força, dessa força política, essa energia política que ele criou em torno de si, o Partido Liberal conseguiu se projetar para ser o maior partido em número de deputados. Agora, uma coisa é ter os deputados sob controle. Outra coisa é ter essa figura liderando o processo, porque aí também, para esses caciques, isso já é demais. Então é muito conveniente que agora o Centrão se reúna em torno de um outro nome, a princípio será Tarcísio de Freitas, e Tarcísio de Freitas sabe que será devedor eterno desta oportunidade de se tornar presidente da República com esta grande aliança de partidos. E isso não tem nada a ver com o bem do Brasil. Aliás, se nós olharmos para essa questão da inelegibilidade, como falamos antes, aí eu faço a pergunta, Caniato: o que fez mais mal à imagem do Brasil? Uma reunião com embaixadores para falar sobre as urnas eletrônicas, que os embaixadores saíram de lá, não fizeram absolutamente nada em relação a isso, a não ser um reporte para mandar para os seus respectivos governos, que também não tomaram nenhuma atitude, e tudo transcorreu da forma que era previsto transcorrer. Ou a primeira-dama brasileira que vai num jantar na China com o presidente chinês, uma das figuras mais poderosas do mundo, e pede para que esta figura poderosa interfira no controle das redes sociais no Brasil. Me desculpem, isso é muito mais ofensivo à nossa soberania, ao país Brasil, do que essa conversa fiada de Jair Bolsonaro com os embaixadores. Porque, me desculpa, aquela reunião só pegou mal para o Bolsonaro. Não pegou mal para o Brasil, não pegou mal para ninguém, não teve nenhuma consequência, só pegou mal para ele. Porque o embaixador vai olhar e falar: mas o presidente da República, a figura mais poderosa, que deveria ser pelo menos, do país, aí vem reclamar do seu próprio sistema eleitoral que o elegeu. Então, assim, fica uma coisa absolutamente sem propósito. Agora, no mais, Caniato, a gente vai vivendo esse país onde absurdos são normalizados e o normal se torna absurdo. E aí a gente fica completamente sem saber. Mas que o Centrão está só pensando nos seus próprios interesses, disso eu não tenho a menor dúvida. Para fechar, você, Dávila, muitos entendem que se Jair Bolsonaro der sinalizações de que
estaria disposto a abrir mão da reversão da inelegibilidade, e isso até poderia beneficiá-lo de alguma maneira, algum tipo de reflexão acerca de análises feitas pela Justiça, dos pedidos que vêm sendo feitos pelos advogados, enfim, são teorias que a gente acaba escutando por aí, Dávila. Só para a gente fechar isso, daqui a pouco eu trago uma informação e uma notícia em relação à PEC da blindagem. Vai lá, Dávila. Bom, mas é preciso esclarecer um ponto importante. O próprio Jair Bolsonaro está indicando para o seu partido e sua base que este adendo pode ser retirado. Ou seja, ele entende que se houver redução de pena e ele se tornar inelegível, que ele topa isso. Ele está dando esse sinal verde para sua base. Então não é que isso é uma costura do Centrão para sabotar Jair Bolsonaro. É ele que está dizendo que está disposto a fazer isso. E por que Jair Bolsonaro está disposto a fazer isso? Porque ele sabe que a chance de ter a sua ineligibilidade removida é muito baixa. Ao passo que, se ele puder estar conduzindo o jogo político na escolha do candidato à presidência da República, na escolha dos candidatos ao Senado e a governador do Estado, que ele consegue, de alguma forma, perpetuar o seu poder e a sua influência na política. Ao passo que, se insistir nesta tese, o que vai acontecer é que ele será abandonado, como bem disse o Beraldo, por razões eleitoreiras. Ele vai ser abandonado pelo Centrão e o Centrão vai começar a tomar conta do jogo político sem Jair Bolsonaro. É isso que vai acontecer. Então, o que Jair Bolsonaro está fazendo é atuando de maneira muito pragmática. Esquece a inelegibilidade, se isso facilitar o projeto da anistia, mas eu tenho aí o direito político de continuar dando as cartas do jogo na escolha dessa chapa presidencial, dos senadores e dos governadores. Então, é um jogo de realismo político, o que é possível fazer neste momento, na atual circunstância. A política, entre o ideal e o factível, tem uma enorme diferença. E o ideal, que seria nós termos uma anistia ampla, geral, restrita, como boa parte da oposição acha, isso se torna cada vez mais inviável. Se isso se torna inviável, qual é o segundo plano? E qual é o plano que dá maior alavanca para o próprio ex-presidente continuar influenciando no jogo das eleições de 2026? Pois é, não, aspectos importantes, mas em razão da situação de Jair Bolsonaro, o poder de articulação dele ficou reduzido, né, Dávila? Ainda que ele seja uma figura muito importante, enfim, consiga receber, a partir das autorizações da Justiça, algumas lideranças, mas o poder de fogo foi reduzido, né, no sentido de conseguir articular e determinar o que deve e o que não deve. Muitas vezes as opções são apresentadas pelo próprio Centrão, né? E ele acaba dizendo, bom, talvez seja esse aqui ou esse aqui é o melhor. Deixa eu só receber as pessoas que nos recebem, nos acompanham pelas emissoras de rádio, análise dos nossos comentaristas, a possibilidade do Centrão estar articulando textos diferentes do projeto da anistia, mas mirando Jair Bolsonaro fora das eleições, enfim. Há quem entenda que o Centrão poderia estar fazendo um leilão em relação aos textos que vêm sendo discutidos no Congresso Nacional. Quer só fazer um complemento? Eu já vou passar para o Mota. Vai lá, Dávila. Não, justamente para ele continuar a ter voz na política, ele abriria mão da história da inelegibilidade, que a chance de aprovar é muito baixa, para ele poder escolher os candidatos. Porque se ele se torna inelegível e vai ser preso e isolado, incomunicado, ele perde completamente o controle sobre o jogo das eleições de 2026. Então, o que Jair Bolsonaro está fazendo é um hedge, ou seja, já que a inelegibilidade não vai cair, eu quero continuar opinando. E quem sabe isto permite que eu continue opinando na escolha das chapas para a eleição de 2026 e aí manter minha influência. Eu entendo que esta é uma barganha que Bolsonaro pôs na balança e vale a pena pagar para continuar tendo influência. Caso contrário, o Centrão pode muito bem, no caso dele ficar isolado, rifá-lo e aí sim tomar conta de todo o jogo das chapas eleitorais de 2026. Pois é, inclusive tem um bastidor e uma articulação que acontece em Brasília, a gente vai trazer na sequência, porque tem a ver, inclusive,
com o posicionamento dos partidos na aprovação da PEC da blindagem. Mota, quer finalizar esse capítulo da discussão, por favor? Quero sim. Eu acho que é um erro subestimar a capacidade política e a popularidade de Jair Bolsonaro. Eu acho que não existe um cenário em que Jair Bolsonaro desaparece, ou mingua e some da vida política brasileira. Eu acho que quem pensa assim precisa andar mais pelas ruas e conversar com as pessoas. E isso é uma das coisas que me preocupa muito no cenário atual, porque eu vejo que há pessoas trabalhando com essa hipótese. Não, olha só, ele vai perder influência, a gente isola ele some, e as pessoas vão fingir que nunca existiu Jair Bolsonaro e segue o jogo. Mas que jogo que vai surgir? Quem é a pessoa na vida pública brasileira hoje que vai falar com toda a multidão que acreditou, que apoiou em Jair Bolsonaro e nas ideias que ele defendeu? Quem é o político? Quem é a figura pública hoje que vai pegar essas bandeiras e vai liderar essas pessoas? Será que os eleitores de Jair Bolsonaro, os apoiadores, vão realmente aceitar com essa naturalidade? Não, olha, acabou a era Bolsonaro, vamos agora pensar em outras coisas, vamos mudar. Com o quê? Com esse Congresso que a gente tem aí, sobre o qual a gente comenta todos os dias aqui, com as instituições que existem hoje no Brasil, com um Estado que se coloca em rota de colisão com a maior potência econômica e militar do mundo, com autoridades que todo dia fazem discursos dizendo coisas que a gente pensa que saíram de um programa humorístico. Onde está o substituto que vai preencher o vácuo que Jair Bolsonaro vai deixar? Eu acho que a gente não deve confundir escolhas feitas por Jair Bolsonaro de se calar, de muitas vezes dar a visão de muita gente a aceitar coisas que são percebidas por muita gente como injustas. A gente não deve confundir essas escolhas que ele faz, muitas vezes por motivos que a gente não sabe, razões às quais a gente não tem acesso. A gente não deve confundir isso com um ofuscamento do papel que Jair Bolsonaro representou e, na visão de muita gente, ainda representa na política brasileira. Eu acho que são duas coisas diferentes.